Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 19. Diz assim o texto: Kai tito hyperbalon megatostes dinameus autu eis rimastus pisteontas catatem energiam tu kratos tes isrios autu. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Obrigado, pode ocupar o assento. Repetindo de novo o tema do nosso estudo hoje é a suprema grandeza do poder de Deus. Em sua intercessão pelos crentes, Paulo faz um terceiro pedido a Deus, que de forma experimental, os irmãos conheçam e provem o poder divino. Nesse texto, o apóstolo Paulo usa um acúmulo de palavras que demonstra o imensurável poder de Deus que está disponível para todos aqueles que creem no Senhor. Observe que Paulo, ele começa o texto dizendo: e qual a suprema grandeza do seu poder. Essa palavra aqui, suprema, significa, é algo que transcende, ultrapassa, excede, é além de qualquer coisa, é algo extremamente extraordinário. A soberania do nosso Deus é vista em todo o contexto bíblico, desde a criação, enfim, toda a história bíblica, e não só na história bíblica, na história aqui na terra humana também, a soberania de Deus é vista. E em destaque, vemos a soberania. Você sabe que soberania é o poder superior, né? Não existe poder igual. Esse é o poder do nosso Deus, ele é soberano. E em destaque nós vemos a soberania divina em libertar o povo de Israel da maior potência mundial da época, no caso era o Egito. Naquela época o Egito era a maior potência mundial. E não tinha quem pudesse tirar Israel das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. E detalhe, Deus usou um homem, na verdade usou Arão e Moisés, né? A gente diz um homem, mas usou Arão e Moisés, cada um na sua posição. E detalhe, eles enfrentaram a maior potência mundial na época. Trazendo para os dias de hoje, o Egito seria os Estados Unidos de hoje. Era a maior potência mundial. E ali, detalhe, Moisés e Arão não foram com um exército fortemente armado. Eles foram simplesmente no nome do Senhor. Então, esse ato é um ato soberano de Deus. Ninguém seria capaz de libertar Israel naquela época, mas Deus, por meio de prodígios, sinais e maravilhas que ele operou naquela terra, ele libertou o seu povo. E além de libertar o seu povo, agora, veja como que Deus é soberano. Ele, além de ter libertado o povo, coisa que só ele poderia fazer, o nosso Deus, libertar daquela situação, e como acontece no dia de hoje, só Deus pode libertar um ser humano da mão do diabo. Só Deus que pode libertar, somente Deus. E além de libertar uma pessoa, presta atenção, como Deus libertou Israel da mão de Faraó, ali do Egito, Deus cuidou, sustentou milhões de israelitas. Uns estudiosos colocam 2 milhões, outros estudiosos colocam 3 milhões, uns vão chegar a colocar até 4. O de fato é que ninguém sabe precisamente, mas entre 2 e 4 milhões de fato é. Agora imagina sustentar, vamos colocar 3, ficar no meio. Imagine sustentar 3 milhões de israelitas no deserto. 3 milhões de pessoas é muita gente. É só você tomar uma ideia da nossa cidade aqui de Assis. Assis tem cerca de 100 mil habitantes. Então coloca 30 vezes a cidade de Assis. Agora você imagina, a nossa cidade tem mercado, tem padaria, tem saneamento básico, entende? Onde vem a água e assim por diante. Mas no deserto não tem nada disso. Então Deus, além de libertar esse povo, veja como que Deus é soberano, além de Deus libertar esse povo, coisa que ninguém poderia fazer, Deus ainda sustenta esse povo em meio ao deserto. E a Bíblia mostra isso de uma maneira tão linda, né, que o salmista,
ele canta ao Senhor, ele salmodeia ao Senhor no Salmo 114, do 1 ao 5, ele fala, né, que quando Deus foi ali no Egito e libertou o seu povo, e o povo estava saindo, a Bíblia diz que o mar vermelho, né, que é o mar de juncos, ele viu o Senhor Deus sobre a vida do seu povo, e a Bíblia diz que ele fugiu, o mar desapareceu. Então o salmista canta numa alegria tremenda e zombando, né, ali em relação à grandeza de Deus. Ele fala: o que aconteceu com você, água do Mar Morto? Por que você aí fugiu? Por que você desapareceu? No sentido que ele fez 2 paredes de água e o povo passou pelo meio do mar em terra seca. Por quê? Por causa da presença do Senhor. E ainda ele vai dizer: ô Jordão, o que aconteceu com você, Jordão? Que viste? O que viste, Jordão, que fizeste você tornar atrás? Irmão, a água do Jordão é uma água corrente que desce, mas quando o Jordão viu a glória de Deus sobre a vida de Israel, o Jordão retrocedeu. O que é isso? A mesma força que essa prova veio diante da presença de Deus, ela vai desaparecer, vai voltar. E ali, veja só, irmão, quem é que pode explicar? Você pode explicar uma parede de concreto, parede outras, né? Mas parede de água, sem ter sustentação nenhuma, isso é impossível. Então isso é um ato supremo, isso é um ato supremo do divino, do nosso Deus. Como que fazer? Mudar o curso de um rio? Somente Deus pode fazer isso, gente. E que é mais? Olha o que Deus fala para o seu povo em Deuteronômio, né? O cuidado de Deus para com o seu povo. Deuteronômio 8,4, a palavra de Deus vai dizer: ó, nesses 40 anos que vocês estiveram no deserto, não faltou comida, não faltou pão, né? Deus proveu. E detalhe, Deus falou: as suas roupas não envelheceram e os seus pés não incharam. Imagine um povo ficar 40 anos no deserto e a sua roupa não envelhecer, e eles não sofrerem problema de saúde. Perna inchada fala de problema de saúde, né? Circulação e tal. E Deus falou para eles e disse: olha, sabe por que vocês tiveram mantimento? Sabe por que vocês tiveram que se vestir? Sabe por que vocês tiveram saúde? Por causa da soberania do Deus que você serve. Então, se Deus, aqui já vai uma aplicação para o teu coração, se Deus tanto libertou e depois que libertou, cuidou desse povo, para que você acha que Deus te libertou? Você acha que Ele vai te deixar aí? Ele te libertou das mãos do inimigo e agora vai cuidar de você e da tua casa. Aleluia, não vai te faltar. Aleluia, não vai te faltar. Não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar o que comer, e não lhe faltará saúde, aleluia. E você que estava aqui nessa noite com perna inchada, Deus vai tocar na tua circulação e lhe dará cura. Eu vejo Deus curando alguém aqui de circulação, aqui agora. Terá calabachéria. Você não pode, você toma muito sol, não sei o que acontece, você anda um pouco, já suas pernas incham. Deus está tirando isso da tua vida hoje. É cura de Deus. Agora veja o que o apóstolo Paulo fala, com a suprema grandeza. A palavra aqui, grandeza, significa extremamente grande, alto, poderoso. Então Deus é extremamente grande, e por Ele ser tão grande assim, imensurável, Ele faz grandes obras. Há um cântico chamado na Bíblia, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, que será cantado pelos homens que venceram na grande tribulação. Em Apocalipse 15:3 diz assim, ó: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, Rei dos Reis. Então grandes, olha, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 6:1, diz, Isaías falou: eu vi o Senhor assentado, ó, sobre um alto e sublime trono. Ainda Isaías 55:9 vai dizer: porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E ainda em Isaías 57, versículo 15, Isaías, o Senhor diz, né, na boca de Isaías: o alto e sublime, cujo nome é santo, que habita em um alto e santo lugar. O nosso Deus é tremendo.
É por isso, irmão, que somente Deus pode fazer grandes obras. Por que só Ele pode fazer grandes obras? Porque só Ele é grande. O nosso Deus é tão grande que Ele faz obras grandiosas. Diga, o meu Deus é tão grande que faz obras grandiosas. Aleluia! E essas obras grandiosas, veja só, Ele faz grandes obras. Em Jeremias 33:3, lembra? Deus falou para Jeremias: clama a mim, porque eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda você não sabe. Por isso que Deus falou para Moisés, em Êxodo 34:10, Deus falou: uma aliança, um concerto eu faço hoje contigo, e que eu farei obras maravilhosas, que nunca fora feita na terra diante dos homens. Coisa terrível é o que faço, para que todos vejam a minha grandeza, diz o Senhor. E a grande maravilha que somente Deus pode fazer e não pode ser dimensionada, sabe qual é? A maravilha, a grandeza da salvação. Essa obra não existe, não há possibilidade de ninguém fazer, irmão. A salvação é uma obra, é uma grandeza de Deus. Só Deus pode fazer. A salvação, ela é colocada na Bíblia como o maior milagre. Escute isso. Não existe maior milagre do que a salvação. Você pode ver na Bíblia que veja, se há alguma manifestação no céu quando um cego enxerga, quando um morto ressuscita. Você vê na Bíblia falando alguma coisa sobre isso? Que tem festa no céu, tem alegria no céu quando um morto ressuscita, como um cego enxerga, como um paralítico anda. Isso é uma grande obra ou não? Claro que é. Só que você vai ver na Bíblia, Lucas capítulo 15, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há alegria diante dos anjos do Senhor lá na eternidade. E por que alegria? Porque a salvação é maior do que o morto ressuscitar, a salvação é maior do que o cego enxergar, a salvação é maior do que o paralítico andar, a salvação é o maior milagre que existe, é o maior de todos. De tal maneira que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer: olha, não negligenciemos essa tão grande, está escrito assim, essa tão grande salvação. É uma tão grande salvação, porque a salvação é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Então, escute uma coisa, você pode estar passando um momento muito difícil na sua vida, mas você tem que ter esperança. Por quê? Porque o maior milagre Deus já fez. Você é salvo em Cristo Jesus. E pastor, e como que eu tenho a certeza da salvação? O Espírito Santo testifica, você é salvo. Então esse é um milagre imensurável. Não tem como dimensionar essa grandeza de Deus em ofertar a nós a sua salvação. Agora ele diz aqui, a qual a suprema grandeza do seu poder. Essa palavra poder aqui, no caso, é dinamis, né, que significa ato de poder, capacidade. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, Paulo fala: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha só, ele fala que o evangelho de Jesus Cristo é poder, é esse poder, é ato de poder, é essa capacidade de Deus sobre a vida, né, do homem. Então escute só isso: o ser humano estava preso ao pecado. Todos entendem que o ser humano estava preso ao pecado? E pastor, me dá um texto para mim saber qual é a prisão. Romanos, vou dar um só, Romanos 7, 19 e 20. Paulo falou: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, faço. Logo, se não faço o bem que quero, não sou eu, mas o pecado que me domina. Então ele está dizendo que eu estou numa prisão. Eu queria parar de fazer isso, eu queria parar de usar isso, eu queria parar de beber aquilo, eu queria parar de ver isso, não consigo. Eu queria parar de falar mal das pessoas, não consigo. Por quê? Porque o pecado domina. Só que o poder, o poder do evangelho, ele nos liberta do poder do pecado. Aleluia. Então, somente o poder do evangelho, presta atenção,
Somente o poder do Evangelho, né, liberta o ser humano porque o ser humano estava preso no pecado. E por causa da consciência do pecado, o ser humano está sob o efeito do medo, né? Ele tem medo da morte. Presta atenção nisso aqui, que coisa terrível. Por haver condenação eterna. Então todo ser humano, ele está preso ao pecado. E por estar preso ao pecado, ele tem medo da morte. Por que ele tem medo da morte? Porque ele sabe que se morrer, ele está condenado ao inferno. Agora, olha só que coisa tremenda. 1 Coríntios 15, 56. Isso aqui é muito violento, gente. 1 Coríntios 15, 56, ó. O aguilhão da morte, ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Deixa eu te explicar. Então, o que é o aguilhão? Imagina aqui que nós temos uma abelha, certo? Então nós temos a abelha. Quem que é a abelha aqui nessa história? É a morte. Quem que é o aguilhão? O ferrão da abelha. E agora presta atenção. Então, quando vem a abelha e pica, você sente a ferroada, tá certo? Então, a morte usa o pecado para matar o ser humano. Entendeu? Agora veja só. E por que ali força, no caso, o certo era poder? Mas eu vou usar essa palavra mesmo. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a lei me mostra que eu estou errado. E se eu estou errado, eu estou condenado. Então, essa é a força dela. A força da lei é essa. Ela me mostra que eu estou no erro. E por estar no erro, estou condenado à perdição eterna. Então, agora observe nisso aqui. O texto vai dizer, olha que coisa tremenda, que somente Jesus pode me libertar do poder, tanto do pecado, como do poder da morte. Só Jesus pode me libertar desses dois poderes. Então, o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder de Jesus me liberta da escravidão do pecado e me liberta do medo da morte. Escute isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ele fala, o que Paulo fala? Ele fala o que, ó? 1 Coríntios 1,18, ele fala assim, ó. A palavra da cruz é loucura, é doidice, tolice, para aqueles que perecem. Mas para nós que cremos em Cristo, para nós que aceitamos o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Por que Paulo usa essa palavra, que a palavra da cruz é loucura? Porque o homem não entende, ele pensa o quê? Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e para muitos isso é loucura, principalmente para a mentalidade grega da época, que eu não quero entrar nisso aqui. Então para eles era loucura, mas Paulo está falando, isso não é loucura. Cristo morrendo na cruz, ele acabou com o poder do pecado. E por que ele acabou com o poder do pecado? Porque ele cumpriu a lei, ele nunca pecou. Então, quando ele cumpriu a lei, ele falou: pecado, te venci, morte, te venci. Aí sabe o que Jesus fez com. Eu estou ilustrando o que Jesus fez com a abelha da morte? Sabe o que Jesus fez? Pegou o ferrão dela e arrancou. Arrancou o ferrão, pegou e falou: agora cadê? Agora é por isso que a cruz é o poder de Deus na nossa vida. Aí a morte tenta nos aferroar e não consegue. Por quê? Porque eu e você fomos libertos. Quantos podem dar um brado aqui de vitória pela libertação? Você não está mais preso ao pecado, não está mais dominado, e por isso você não tem medo da morte, porque a tua consciência não te condena mais. Cristo te deu vida. Meu Deus, isso aqui é demais. Aleluia. Agora presta atenção, o poder de Deus, ele nos liberta por dentro e por fora. Diga forte comigo, com a mão direita levantada. Diga: o poder de Deus me liberta por dentro e por fora. Diga forte: o poder de Deus me liberta por dentro e por fora. Aleluia. Está acontecendo libertação aqui. Deus vai libertar alguém de vícios hoje aqui nesta noite. Deus vai libertar alguém do mau caminho nesta noite, porque esse é o poder do Cristo ressurreto. Entenda isso aqui comigo, presta atenção. O poder de Deus, ele nos transforma por dentro e por fora. Veja só, lembra daquele coxo que está na porta, Atos 3, pedindo esmola? Ele pediu esmola. Você conhece a história.
Ele pediu esmola, Pedro falou, não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha? Atos 2, poder. Ele falou, o que eu tenho, em nome é na autoridade. Então eu estou em nome de Cristo, mas estou no poder do Espírito. Então ele falou, em nome. Ele me deu autoridade no nome dele. Porque o nome Jesus não é amuleto da sorte. Para usar o nome Jesus, tem que estar nele. Tem que ter relacionamento com ele, senão não funciona. Não é amuleto da sorte. Tem que ter relacionamento. Agora veja, ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Tomou pela mão direita, aí aquele homem, presta atenção. Primeiro, ele foi tocado aonde? Por dentro ou por fora? Por dentro. A primeira coisa que aconteceu nele não foi por fora. A primeira coisa que aconteceu nele foi liberto do pecado. Por quê? Antes ele não conseguia entrar no templo. Quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez, ele pulou, saltou e entrou no templo fazendo o quê? Louvando e glorificando a Deus. Então presta atenção, quando Deus me transforma por dentro, quando Deus me liberta por dentro, presta atenção, vai refletir nas minhas atitudes por fora. Eu vou falar de novo, quando Deus me liberta do pecado por dentro, eu já não estou mais preso, eu tenho liberdade. E agora, aí o inimigo fala, vai por aqui, você fala, vou nada, eu vou por aqui. O inimigo fala, olha do lado, o senhor fala, eu estou olhando para Jesus. Porque a libertação, ela primeiro vem dentro. E agora, a libertação que Deus efetua dentro, reflete pelo lado de fora, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então nas minhas ações as pessoas vão entender que eu fui liberto por dentro. Porque eu estou dando fruto, amém? Agora veja isso aqui comigo. Paulo continua dizendo no versículo 19. Então qual é a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos? Para nós os que cremos. Então o poder de Deus não é para todos, é para quem crê. A palavra, você sabe que crer aqui, essa palavra significa acreditar, depositar confiança em. Isso aqui é digno de nota que eu vou falar agora. A fé é uma obra de poder, isso aí você tem que anotar. A fé é uma obra de poder. Vou falar pela terceira vez. A fé é uma obra de poder. A fé começa por onde? Pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então a fé é uma obra de poder. E outra, Marcos 9, 23. Se você pode crer, tudo é possível que crer. Porque a fé é uma obra de poder. Então quando eu deposito a minha confiança, quando eu deposito em Cristo a minha confiança, então agora eu estou tomado pelo poder de Deus. Eu tenho acesso ao poder de Deus por causa da minha fé nele. Não pegaram muito bem, mas vamos lá. Veja só que a fé é uma obra de poder. Agora aqui nós vamos trabalhar, aqui tem muita coisa interessante. Hebreus 11, 33 e 34. Eu vou ler os dois versículos, depois eu vou vindo por parte, que eu vou comentar cada parte dele. Vamos lá. Os quais pela fé, primeiro, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, ou se tornaram fortes na guerra, né? E puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Vamos trabalhar isso aqui, versículo 33 aí de Hebreus. Então primeiro, pela fé venceram reis, como Josué e Davi. Lembra? Havia um reino, qual que era? Os cananeus, Jericó. E ali Deus pegou, desceu no meio do arraial, deu estratégia para Josué. Josué, em obediência ao que Deus falou, a muralha descomunal caiu, foi ao chão. Com Davi também, Davi venceu os filisteus. De que forma? Porque os filisteus se levantaram logo quando ele assumiu o reinado todo. Ele só estava reinando primeiro em Judá, 7 anos e 6 meses, fazia que ele reinava em Hebrom, e agora o reino de Israel está unificado. E quando os filisteus souberam que o reino de Davi estava fortificado, unificado, se levantaram contra ele. Aí Deus fez ruptura contra os filisteus, e ele pega e ora ao Senhor, porque teve uma segunda batalha, e ele ora ao Senhor, e Deus pega e diz para ele: olha, Davi, você pega, vai por detrás, vai se encontrar de frente deles, mas você espera,
Primeiro, quando você ouvir um barulho de uma marcha, debaixo das copas das amoreiras, pode ir, porque o Senhor já foi na tua frente. Então venceram reinos. Como que eu venço reinos? Na estratégia de Deus. E é o que Deus vai dar. Às vezes tem situação dentro da tua casa que você não está conseguindo vencer. É uma muralha, uma Jericó descomunal lá dentro. Mas Deus te dará a estratégia. E na obediência, vai cair, vai cair, vai cair. Essa muralha não vai ficar de pé. Porque pela fé, a fé é uma obra de poder. Deus está dando muitas estratégias aqui. Deus está dando estratégia de conquista na sua vida, nesse sentido espiritual. Amém. O que mais? Olha só, então pela fé venceram o reino. Segundo, praticar a justiça. Tem vários reis, mas eu cito um, como Salomão, que sabiamente triunfou sobre o coração enganoso. Lembra a história das duas mulheres que estavam na mesma casa? Elas estavam na mesma casa, no mesmo quarto, e as duas tiveram filhos em tempo simultâneo, e de repente uma mulher dormiu e deitou sobre o seu filho e o matou. Aí quando ela viu o filho morto, ela fez a troca, percebeu que a outra mãe estava dormindo e trocou os filhos, ficou com o filho vivo e entregou o filho dela morto para outra. Porque é assim, tem pessoa que mata a família de um e depois quer ir atrás da família do outro ainda. Deus nunca vai destruir uma família para construir outra, hein? Para com isso. É revelação que Deus me deu agora, por isso que eu entreguei. Isso aqui foi uma revelação, viu? Escute, porque tem pessoa que é assim, dorme espiritualmente e começa a matar as coisas. Mata a família, mata tudo. Mata ministério, aí depois quer pegar o vivo dos outros, aí fica de olho no vivo dos outros. E quer fazer a troca. Não funciona assim, aí fica com o coração enganoso. Aí ela fez a troca. Aí o que acontece? Naquela época, você conhece a história, não tinha exame de DNA, não tinha nada dessa modernidade que nós temos hoje. E agora? Chegou as duas diante do rei Salomão, ele que julgava as causas, né? As principais, as mais difíceis, e chegou diante do rei. E as duas estão falando, não, esse filho vivo é o meu filho, é o meu filho. Aí o rei pegou e falou, você quer saber de uma coisa? Já que vocês estão brigando, as duas estão falando que o filho vivo é de vocês, e ele falou para um dos seus soldados, pega uma espada, porque tudo tem que ser resolvido na luz da palavra. Pega a espada. Quando pegou a espada, falou, ó, corta o menino no meio. A mãe falsa falou, nem para mim nem para você, que morra. A mãe verdadeira, deixa o menino vivo, porque quem ama não quer ver sofrer, quem ama não quer ver se perder. Agora presta atenção nisso aqui. Veja que foi revelado aqui, ó, praticar a justiça. O texto vai dizer que se encheu o temor de Deus ali na congregação de Israel, porque viu que ele agiu com justiça. Então no meio da congregação aqui isso acontece, porque há pessoas, nós não conhecemos as pessoas de fato como Deus conhece, eu estou querendo dizer, porque às vezes você olha para uma pessoa, parece que até mesmo ela está bem postada, uma pessoa que está contigo e tudo mais. E eu sei o que eu estou falando aqui, tá? Mas Deus sabe o coração. E essa pessoa, ela não consegue, ela finge que te aceita, mas não te aceita, porque tem algo no coração dela ainda, que precisa ser tratado. Mas diante da sabedoria divina, Narai, Mere Barasu Terekala Sharabakaya, diante da sabedoria divina, não ficará nada oculto. Deus revelará a sua justiça. Pela fé alcançaram promessas, vamos lá, como Abraão e Calebe, que Deus renovou eles para viver as promessas. Lembra Abraão? Já estava avançado em idade, Deus renovou ele fisicamente. Lembra Calebe? Deus fez a promessa, ele tinha 40 anos, agora estava um vovozinho, 85 anos, aleluia. E ali chegou o tempo de ele ver a promessa, e ele chegou para Josué e falou, Josué, cadê a minha terra? Cadê Hebrom que Deus me deu? Aí Josué olhou para ele e falou, mas você já está vovozinho e lá só tem gigante. Ele falou, opa, alto lá, Deus me fez a promessa, eu tinha 40, hoje eu estou com 85, mas estou no mesmo vigor, estou na mesma autoridade para sacar da espada e rasgar esse gigante no meio. Deus está renovando o crente para viver promessas. Viver promessas. Deus renova, gente. Você pensa que você vai viver a tua promessa fadigado, arrastado? Não, você vai viver a promessa cheio de vigor de Deus na sua vida. Eita Deus.
Que mais? Pela fé fecharam as bocas dos leões, como Davi, que deu o seu testemunho diante de Saul: eu vou matar esse gigante porque já venci o leão na oculta. Como Benaia, 1 Crônicas 12, 22, que a Bíblia diz que no tempo da neve, um tempo difícil, ele foi e matou um leão na cova. Ou seja, tempo da neve fala de tempo de dificuldade, mas mesmo assim ele estava matando o leão na dificuldade. Como Sansão, que a Bíblia diz em Juízes 14:6, que veio Sansão de supetão e ele deu um muquecão naquele leão e rasgou ele de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Ele obteve vitória completa naquela batalha. Não, você não pegou. Rasgar de alto a baixo o leão significa vencer completamente essa luta, vencer completamente. Deus te dará a vitória completa. Quem mais que venceu pela fé, fechou a boca do leão? Daniel. Fizeram a enroscada contra ele lá, tramaram uma lei contra ele. Só que detalhe, quando foram procurar ele, de que jeito que ele estava? Orando. É assim, todas as vezes que os inimigos tentam contra nós, nós estamos de joelho na dependência do Senhor. E aí quando ele foi lançado na cova de leões, e ali o rei Dário chegou pela manhã e falou: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, pode te livrar do poder dos leões? E Daniel deu um brado: sim. Nesta mesma noite Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Porque em mim foi encontrada inocência. Deus vai justificar alguém aqui nesse lugar. Vamos lá. Pela fé apagaram a força do fogo, como Misael, Ananias e Azarias, que as pessoas mais conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes originais dele é esse que tem que ser chamado: Misael, Ananias e Azarias, porque os nomes deles falam da glória de Deus, e o nome que foi dado na Babilônia exaltava o Deus deles. Então, Misael, Ananias e Azarias, presta atenção, eles foram jogados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, que era a maior força do fogo. E detalhe, o Nabucodonosor deu ordem para que os capangas dele jogassem eles. E sabe o que o texto diz? Que os capangas dele que chegaram perto da fornalha morreram queimados. Morreram. E detalhe, Misael, Ananias e Azarias foram jogados de que jeito? Amarrado, algemado. Diga, algemado. Só que a Bíblia Sagrada diz que a única coisa que aquele fogo, se tu não der glória com essa, a única coisa que o fogo queimou ali foi o quê? Foi as amarras, foi as algemas, foi a corda. Levanta a mão direita que eu profetizo. Você não entendeu, mas essa prova, aleluia, estava disfarçada, era uma bênção. Você não entendeu, por detrás dessa situação difícil tem uma grande bênção de Deus. Pelo amor de Deus. Alguém está recebendo aí, ó. Era só um disfarce aquela fornalha. A Bíblia diz que nem cheiro na roupa deles tinha, porque pela fé, a fé é poder de Deus. Então pela fé eles apagaram a força do fogo. Já pensou nisso, gente? É só nosso Deus para fazer essas coisas. Que mais que fizeram? Olha que coisa linda. Pela fé escaparam do fio da espada, como Elias. Jezabel falou: vou passar a espada e vou te matar. Deus pegou e levou ele e arrebatou. Por quê? Quando o inimigo pensar, o anticristo pensar em pegar o povo de Deus, Deus já levou. Aleluia. Como Eliseu, que Ben-Hadad cercou a casa dele e falou: agora eu pego esse profeta. Deus mandou a cegueira, não enxergou a casa do profeta, não enxergou o profeta. Você não entendeu? Deus não deixará o inimigo enxergar a tua casa, a tua família, a tua chamada, a tua saúde. Deus te esconde na sua presença. Aleluia. Vamos lá, o que mais? Essa aqui é violenta demais. Da fraqueza tiraram forças. Diga isso comigo. Da fraqueza tiraram forças. Isso tudo pela a fé. É uma obra de poder. Irmão, como que é aqui que eu posso usar um texto para falar da fraqueza tirar força? Como Eude. A história de Eude é o segundo juiz de Israel, tá? Está contada em Juízes 3 do 15 em diante. É o 21, eu vou citar aqui. A Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim, que significa filho da minha destra. Só que detalhe, ele era canhoto. Ele era canhoto. E o povo de Israel estava vivendo um jugo dos moabitas por um rei chamado Eglon. E ali eles estavam sob uma opressão
desse rei dos Moabitas, Eglon, 18 anos. Os filhos de Israel clamaram, e Deus levanta esse homem canhoto chamado Eude. Só que o lado esquerdo na Bíblia fala de fraqueza. Como assim, pastor? Só você ler o Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, que é a esquerda, 10.000 tua direita. Ali está falando de tropas de guerra. Do lado esquerdo é o lado fraco, o lado direito é o lado forte. Olha a diferença, 1000 e 10.000, olha a diferença. Então o lado esquerdo fala de fraqueza. Só que a Bíblia diz que esse Eude, presta atenção, ele foi levar supostamente um presente para o Eglon. E ele foi levar um presente, e detalhe, ele tinha uma espada na perna direita. Na onde? Na coxa, precisamente, diz o texto. E ele foi e falou: rei, eu tenho um presente para te entregar. Entregou o presente e depois falou: agora eu tenho um segredo para te contar. Quando o Eude falou que tinha um segredo, ele era curioso. Aí pegou, pediu para todos os seus soldados: vai e pode sair, deixa só eu e Eude aqui. Aí aquele rei, o texto vai dizer que aquele rei de Eglon, ele era muito gordo, extremamente gordo. Presta atenção aqui na revelação. E aí o texto vai dizer, ele falou: olha aqui, rei, qual é o seu presente? Ele pegou com a mão esquerda a espada na coxa direita e cravou o rei, que a Bíblia diz que a espada entrou no meio daquelas gorduras e saiu até os excrementos dele. O que é isso? Da fraqueza tirou força. Ele tinha uma espada, a Bíblia vai dizer, de 2 fios. Então o que é da fraqueza tirar força? O homem é fraco, mas a palavra de Deus é forte. E agora, presta atenção, Eude pegou a espada da fraqueza, ele tirou força e cravou naquele que é gordo. O que é isso? A gordura fala da soberba do inimigo. Então toda soberba, toda arrogância é quebrada no poder da palavra. Jesus amado, aleluia. Então toda soberba cai diante da palavra de Deus. Toda soberba, toda arrogância, coração arrogante cai diante do poder da palavra do Senhor. Outra coisa, essa aqui também é demais. Na batalha se esforçaram, se fizeram forte, puseram em fugida os exércitos dos inimigos, dos estranhos. Irmãos, isso aconteceu com Gideão, com os 300, tá? Juízes 7:21 diz que ele colocou para correr os medianitas. Só que o que eu quero te falar aqui é um mistério. Quando se faz forte na batalha? É uma pergunta. Quando se faz forte na batalha? Eu tenho aqui o texto. Juízes 6, 36 e 37. Lembra? Gideão pediu um sinal para Deus. O primeiro sinal, sabe qual foi? Tinha um velo de lã, guarda isso aí, ó. Tinha um velo de lã. Ele pegou e falou: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo e me dará a vitória com esses 300 homens, faz um mistério. Aqui está o velo de lã e aqui está toda a terra. Que nessa noite o Senhor venha fazer cair água só no velo de lã e toda a terra esteja seca. A Bíblia diz que Deus veio como orvalho, né? Desceu o orvalho, mas encheu o velo. Aí sabe o que o texto diz? Que ele pegou o velo e a terra ficou seca. Ele torceu o velo de lã, ele espremeu. E sabe o que deu para encher? Uma taça. A Bíblia diz, uma taça cheia de água. Então, quando é que na batalha eu me faço forte? Quando o meu coração é exprimido e enche o copo. Não, você não entendeu isso aqui. Isso aqui fala da entrega de todo o coração. Se Deus hoje perscrutar o nosso coração, será que dá um copo cheio? Esse copo cheio fala da entrega total do seu coração ao Senhor. Quando você entrega todo o teu coração nessa batalha, você se torna forte, porque Deus pegará a tua pequena força e lhe dará vitória contra esse inimigo. Parar e fugir. Entende? Então, se Deus hoje pegar o nosso coração e vai encher uma taça aí ou só está na metade? Eu estou falando que isso aqui é de entrega. Esse espremer aqui fala, não é de prova, nada disso não. Esse espremer fala do Deus que prescruta o nosso coração e vê a nossa entrega diante da presença dEle. Então veja tudo o que acontece pela fé. A fé é uma obra de poder. Agora parte final aí do versículo 19.
segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos ler comigo tudo de novo o versículo. O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos trabalhar isso aqui. Essa palavra eficácia, presta atenção, essa palavra eficácia significa energia, eficiência, algo que te faz ficar fervoroso. Tem um sentido de trabalhar eficazmente numa pessoa, fazer ele operar, fazer ele funcionar. Irmão, dessa palavra eficácia é da onde se origina a palavra energia que nós usamos hoje. Nós não usamos a palavra energia. Como que esse microfone está ligado? Por que ele está ligado? Por causa da energia. Por que existe luz aqui? Por causa da... Então presta atenção, é daí que se origina essa palavra, tá? Energia. Então presta atenção, o poder de Deus em nós é eficaz. Então quando o Senhor manifesta o seu poder, nós temos acesso a esse poder pela fé. Então o poder de Deus, ele é eficaz em nossa vida e nos faz funcionar fervorosamente. Então somente quem recebe esse poder, essa energia divina, é que ele pode ter uma vida fervorosa, é que ele pode verdadeiramente funcionar segundo o propósito de Deus. Por quê? Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, olha só que tremendo que Paulo disse, porque Deus é quem efetua, é a mesma palavra lá, tá? De energia, em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então presta atenção, é Deus quem opera, é Deus que efetua, tanto querer como o efetuar, o realizar, né? Então preste atenção que o apóstolo Paulo está querendo dizer, Deus trabalha em nós, e nós passamos a desejar, a fazer a vontade dele e a obra dele. Esse querer é desejo. Então somente quando Deus opera em nós é que nós temos o desejo. Se Deus não operar na minha vida, se Deus não operar na sua vida, você jamais quererá fazer a vontade de Deus. Então é Ele que opera o querer. Quando eu aceito a mensagem pela fé, Ele me energiza, Ele efetua eficazmente esse trabalho em mim. E agora presta atenção, não só me faz agir fervorosamente no sentido de eu querer fazer a vontade de Deus, mas agora Deus me dá capacidade para realizar essa vontade. Deus me dá essa capacidade para realizar a obra dele aqui na terra. E observe isso aqui comigo. Oh meu Deus, que coisa tremenda. Pega agora, mentaliza aqui comigo, eu já dei o exemplo. Pega um ferro de passar. Se aquele ferro não tiver energia, ele funciona? Agora pega o ferro de passar, coloca ele na energia, conecta ele na tomada, vai vir a energia. O que você vai falar daquele ferro quando você passar? Ele foi eficaz. Ali pegou, hein? Aquele ferro é eficaz. E por que ele é eficaz? Oh meu Deus, porque ele está recebendo energia. Agora pegaram, aquele glória de quem entendeu. É o que acontece quando estamos conectados pela fé no Senhor. Nós recebemos essa energia de Deus, assim por dizer. Nós recebemos essa eficácia de Deus e nós conseguimos operar fervorosamente. Nós só funcionamos se estivermos conectados. Ninguém funcionará. Ninguém, presta atenção, desejará fazer a vontade de Deus se não estiver conectado na energia. Então a fé, para você entender, eu estou usando essa linguagem para você pegar. Então quando, presta atenção, da mesma maneira que a pessoa vai lá e coloca qualquer eletrodoméstico, estou dando exemplo do ferro, mas tudo funciona pela energia solar e assim por diante. Vamos lá, então você conecta a energia e aquilo tem o seu funcionamento. E por que ele funciona eficazmente? Por causa daquela energia. Então Deus, quando você crê, esse poder se manifesta na minha, na sua vida, tanto fazendo essa libertação, só que agora esse poder trabalha tão eficazmente na minha vida, que me faz agora o quê? Ter o desejo de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus. Por que as pessoas perdem o desejo de fazer a vontade de Deus e já não cumprem mais essa vontade? Porque estão desconectados. A pessoa desconectou, saiu a força. Por que você acha que até hoje pessoas não se conectaram em fazer a vontade de Deus?
Porque não estão ligados, não estão recebendo a energia do Senhor. O homem por si só é falido, caído. Agora, quando o homem está ligado pela fé, como que eu me conecto com Deus? É pela fé. Então, na fé em Deus, eu estou conectado nele. E aí o que acontece? A energia dele, a força dele, o poder dele vem sobre mim. Que tremendo isso aqui, gente. Agora olha só que diz, segundo a eficácia da força. Diga comigo, da força. A força aqui significa resistência, potência. Agora veja só, para você ver como que a gente só funciona estando conectado com Deus. Mateus 26:40. Olha isso aqui, gente. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste, é a mesma palavra aí da força, tá? Iris. Não pudeste vós vigiar comigo. Essa palavra não pudeste significa, você não teve força para? Deus falou, você não teve força para orar? Você não teve força para jejuar? Você não teve força para ler a minha palavra? Está entendendo o que te dá força para orar agora? Pelo amor de Deus, está entendendo o que te dá força para ler a Bíblia? Quando você se conecta nele, você começa a funcionar. Aí o desejo de orar, o desejo de adorar, o desejo de buscar vem. Não pudeste. Por que não pudeste? Porque não está conectado, e aí a força não está vindo. Então o Senhor, essa força que o Senhor nos dá, para que o Senhor nos dá essa força, gente? Essa força é para que nós venhamos a vencer as nossas muitas limitações que nós temos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, olha o que está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra tudo posso significa ser forte, tudo posso significa ser forte. Agora, naquele que me fortalece significa colocar força em. Então Deus coloca força em mim e me torna forte. Vou falar de novo. Eu estou conectado no Senhor. Aí Ele está trabalhando o querer e o efetuar. Aí a força dEle vem sobre mim. E quando a força dEle vem sobre mim, eu me torno forte. Aí eu consigo operar, eu consigo funcionar, eu consigo agir. Agora entende porque há pessoas inertes espiritualmente, porque existem pessoas que não estão operando, porque precisa se conectar. Se conecta hoje, pelo amor de Deus. Tem que se conectar. Nerakalashara mahaya, nirakashéria. A origem da nossa força é o Senhor. Quantas vezes você diz, eu estou desanimado, estou abatido, mas você está conectado. Preste atenção, enquanto estivermos nessa vida, passaremos por situações como essa de tristeza, angústia e tudo mais isso. Só que quando você está conectado, aí o que acontece? Você sempre terá força. Aí o Senhor ministrará sobre você a força. Aí de repente você chega num culto como esse, chegou se arrastando, aí sai daqui vitaminado, sai daqui robustecido. Por quê? Porque Deus está te fortalecendo. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, porque Deus, aonde tiver alguém conectado pela fé no trono da Tarasi Terebacaia, vai descer força aqui agora. Deus vai fortalecer força. É força. Tu tem passado muita luta, tu tem passado muitas batalhas, e Deus está dizendo: eu te dou a minha força. Você pode, porque eu te fortaleço. Mirakadara kalabadasya stekala badarashera bakala bandarai elebakala barakala barasheria elebakala bashame kalabaia. Pastor, o negócio está estreito, não estou aguentando. Receba força. Ekanahasera taria sacarúcia terecontria xaraqueterebia talassoria. Olha lá, tem gente conectada aí, Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, alguém vai parar de falar. Antes eu fazia, antes eu conseguia. Você está conectado com Ele. Força, força.
Você consegue. Você pode. Porque Ele te fortalece. Ele te torna forte. Meu Deus. Agora escute isso aqui, irmão do céu. Ele fala, segundo, eu estou sentindo Deus aqui também. Aleluia. Isso, adore a Deus do teu jeito aí agora. Eu vou dar 30 segundos e vou deixar você receber aí agora. Deus vai fortalecer aqui agora. Alabraquele bracalaça taraceia Shederi bicanto labracala bande calabachande calabahai. Hoje você vai receber uma descarga tão grande de força. Meu Deus, olha isso aí. Você vai receber uma descarga tão grande de força que não haverá tristeza, não haverá angústia, que aleluia te abaterá. Deus te dá força. Força. Agora ele diz assim, ó. Segundo, a eficácia, ou seja, a energia, vou dizer assim para você fixar melhor. Esse poder de Deus que trabalha em mim com eficácia, não falha, vem dele. E agora, da força, eu estou conectado no Senhor. E por eu estar conectado no Senhor, Ele está me fortalecendo. É por isso que eu estou tendo força para vir para o culto. É por isso que eu tenho força para levantar de manhã e trabalhar e ganhar o pão de cada dia. É por isso que eu tenho força para acreditar nas promessas de Deus. É por isso que eu tenho força para acreditar que essa situação vai mudar. Força. Ei, Caleb! Meu Deus amado, o que é isso aqui, gente? Aí ele diz, da força do seu poder. Esse poder aqui é Kratos, conforme já tinha dito para vocês, que significa vigor, forte com grande poder. Domínio tem um sentido de poder de governar, exercer controle, é uma força sobrenatural. Agora escute isso aqui. Por que Paulo está falando isso para eles aqui? Isso é tremendo, hein, irmão? Em Éfeso havia um domínio das trevas pela magia. Como que eu sei? Atos 19. Olha só. Atos 19, veja. A cidade de Éfeso era dominada pela magia, pelas trevas. Está aqui, ó. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. Irmão, eu vou parar a leitura aqui para dizer, abre teu coração, porque tem um negócio que vai descer aqui, ó. Reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, ó. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Se o trabalhador, se o dia do trabalhador era 1 denário, então coloca 50 mil dias. Então 50 mil dias, irmão, 50 mil dias é muito dia de trabalho. Então veja o que eles gastavam com um livro de magia. Veja com o que eles gastavam com macumbaria, para fazer feitiço da vida dos outros. Eles gastavam, não era pouco não. Só que a Bíblia diz, presta atenção, havia um poder dominante. Diga, poder dominante. E qual que era o poder? Das trevas, das artes mágicas. Só que agora, presta atenção, chegou o Kratos de Deus ali. Não o domínio do homem, não o domínio das trevas. Olha só, assim a palavra do Senhor, lê forte, crescia, a palavra prevalecia, o quê? Poderosamente. O que é isso? A palavra é a força maior, a palavra é a força que domina. É por isso que o reino de Deus é chegado. Aquela cidade, meu Deus, gente do céu, eu não sei se você vai aguentar ficar sentado, depois você vai ouvir o que eu vou falar aqui, gente, eu não sei. Olha isso aqui. Então presta atenção, a força divina, a palavra de Deus, ou seja, a força do nosso Deus é dominante. Ainda que existe o poder das trevas, magia, feitiço, macumba, inveja, desejos contrários, porque você sabe, tem pessoa que tem desejo contrário, isso se torna uma oração contrária. A pessoa te odeia, isso se torna um poder das trevas, agindo nela contra você. Então existe um poder das trevas atuando, a todo momento.
Só que a Bíblia diz que existe um poder maior. E esse poder é um poder que prevalece. Pastor, me dá um texto para mim aí, pastor. Sai daqui falando mistério, pastor. De tanta alegria na presença de Deus. Vou dar. Só para você ver. Diga, o poder das trevas existe. Mas o poder de Deus é incomparavelmente maior. Só quem crê que o poder de Deus é maior. Pois é. Veja, não vou ler o texto, só vou citar, que preciso chegar na conclusão. Deus falou para Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo. E tem uma coisa, eu estou te dando uma vara. Vara, sabe que sinal de autoridade e tal. E Deus falou para ele, um dos sinais que você vai fazer diante de faraó é esse. Pega a vara e joga no chão, a vara vai virar serpente. Quando Moisés chegou lá no Egito, ele pegou e falou, ó, Deus me mandou aqui. Quer ver? Jogou a vara virou serpente. Aí o faraó pegou e falou, isso aí é fácil, meus mágicos aqui também faz. Aí ele pegou a vara e fez a serpente também. Sabe qual foi a diferença? Que a vara de Arão, aquela vara de Arão que virou serpente, ela tragou a outra vara. A vara de Arão, que representa o poder de Deus, tragou o poder do feitiço, tragou o poder da macumba. Você não entendeu? É por isso que inveja contra você não funciona. É por isso que maldição contra a tua casa não funciona. Pastores estão invejando, estão querendo me matar, estão querendo me destruir, já foram no centro de macumba, já acenderam vela, já fizeram, não tem problema, o poder de Deus. Levante as duas mãos para o alto. Eu vou dar 30 segundos para o crente abrir o coração e dar glória a Jesus aqui agora. Alabaraceia, quem tem línguas estranhas, pelo amor de Deus, abre essa boca e desenrola em adorar. Se tiver com o coração aberto, vai falar. Se tiver com o coração na palavra de Deus, vai falar. Porque eu não estou falando heresia, não estou falando besteira, eu estou pregando Bíblia, eu estou falando de Jesus, eu estou falando do reino. E se está com o coração aberto, receba. Abre a boca e seja cheio, abre a boca e seja renovado. Narakashera bakala bandaraia, kener que me chora manaseia, parakashera kala barasai, stekopo penekester que me nacaio. Ah, meu Deus. Agora escute isso aqui para me encerrar. Meu Deus! O Paulo, se tu não falar nada aí agora, irmão, eu desço aí e puxo o teu cabelo. O Paulo vai falar suprema grandeza. Aí ele vai falar aqui, ele vai falar, ó, tem a suprema grandeza, tem a eficácia e tem o que? O poder, a força e o poder, que é o dinamis, que é o iris e é o kratos. Vamos lá, presta atenção. Então presta atenção, olha o que ele diz. Deus é supremo, o poder de Deus é supremo. Não tem como dimensionar, o poder de Deus é muito grande. Aí Paulo vai falar que esse poder opera, eficácia, opera na minha vida por intermédio do quê? Da fé. Então presta atenção, quando eu creio em Deus, automaticamente eu estou conectado nele. E agora acontece 3 coisas quando eu estou conectado com ele. Sabe o que vem na minha vida? Poder, força e poder. Poder, força e poder. E qual que é a diferença? O primeiro poder, que é o dinamis, sabe para que serve? Sabe para que serve? Para vencer o pecado, a carne, para operar maravilhas. Eu te dou poder para operar maravilhas. Sabe para que precisa da força? Para vencer as batalhas do dia a dia, a fraqueza da vida humana. E sabe para que precisa desse poder aqui, o Kratos? Para vencer as obras do inferno. Então quem der a chama! Meu Deus, ah, meu Deus do céu, isso é muito forte, isso é muito violento. Então todo aquele que está na fé, oh meu Deus, eu fiz até um desenho aqui, que pena que eu não tirei foto para colocar para vocês. Ai meu Deus,
Imagina, Jesus na videira verdadeira, e está ele lá, a videira verdadeira. Agora, pela fé, nós se conectamos nele. E por estar conectado nele, a energia dele, o trabalhar eficaz dele vem sobre mim. E Paulo está falando aqui de três atos poderosos. Primeiro o dinamis, depois o iris e depois o kratos. Poder, força e poder. O poder de Deus é tão grande, é multiforme. Veja só o que o apóstolo Paulo está orando para que esses crentes recebam. Paulo está dizendo que, preste atenção, ele está falando: eu oro, Senhor, para que esses crentes conheçam de que forma? Experimentalmente. Porque Jesus falou assim, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. A Escritura eu aprendo de que jeito? Lendo. E o poder? Experimentando. Pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo. Como que eu leio as Escrituras? Como que eu conheço as Escrituras? Lendo. E o poder? Recebendo, me envolvendo. Isso, com as duas mãos levantadas aí agora. Meu Deus. Uracera, macandarabacalaxéria. Fica de pé, por favor. De pé com as mãos levantadas e glorificando a Deus. Eu quero crer aqui nesta noite de quinta-feira. Meu Deus do céu. Eu quero acreditar que Deus nos envolverá aqui com poder, força e poder. Diga bem forte comigo com as mãos levantadas. Diga força. Diga poder e poder. Melhor, poder, força e poder. Agora põe a mão na sua cabeça e seja ministrado agora. Seja ministrado agora. Você está conectado com Cristo. Pela fé você está no Senhor. Você e eu estamos em Cristo. E agora essa força que vem do alto, essa força que vem do Senhor, essa glória que vem do nosso Deus, Lavacere Micandarábia, é poder para você vencer o pecado, para vencer o vício, para vencer a carne. É poder para operar maravilhas da presença do Senhor, para vencer as doenças, mas também a força para vencer a tristeza, para vencer a angústia, para vencer as dificuldades do dia a dia, e também poder para vencer as obras das trevas. Por isso que Jesus falou: eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Essa noite de conhecer de forma experimental o poder do nosso Deus Supremo, receba aí agora sobre a tua vida. Receba essa força que vem não do homem, mas que vem da palavra, que vem do teu Deus. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. As palmas ao meu Senhor.